que delícia, né, gente? Ei, meu Deus do céu, como é bom a gente receber gente que faz a diferença, né? Receber gente na vida da gente, mais do que na casa, mais do que no nosso ambiente, seja de trabalho ou não, gente que faz a diferença. E você, Mônica, é uma destas pessoas. É uma baita responsabilidade, Rita. Eu imagino. Porque o Empatiar e as nossas voluntárias, a gente participa na vida das famílias nos seus momentos de maior fragilidade. Então, eu costumo dizer, as pessoas estão acostumadas, inclusive, a ouvir isso, que a gente precisa tirar os sapatos porque a gente está entrando em solo santo. Então, tem que ter muito respeito, muita seriedade, muito carinho e muito abraço e muita disponibilidade também. Porque muitas dessas pessoas, quando falta o chão, elas só querem conversar. Então, a gente tem que estar ali disposta para um bom bate-papo. Você, na nossa conversa anterior ao programa, você disse que a Empatiar existe há 10 anos. A ideia do Empatiar existe há 10. A gente foi fundado como pessoa, foi fundado há 7, como pessoa jurídica a gente foi instituída há 5. Então, a gente já tem um tempinho aí de caminhada. E, na verdade, Rita, sabe aquelas coisas que a gente fala que os caminhos de Deus são misteriosos? Eu tive 3 filhos prematuros e foi complicado com o meu terceiro. E eu saí de lá achando que eu tinha que fazer alguma coisa pelas mães de UTI. Só que aí a vida atropelou, o tempo passou e eu voltei a trabalhar quando meu caçula terminou o colegial com 18 anos. E aí eu fui trabalhar numa ONG e aconteceu de nascer uma bebezinha com síndrome de Down. E voltou de novo para o meu coração o chamado de que a gente tem que ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da esperança. Como você encontra estas mães na maternidade? Quando você chega sabendo de um caso em que chegou até você, que esta criança nasceu e a mãe está com essa dificuldade? As pessoas precisam entender que a gente sonha com o bebê que a gente vai ter, né? Então, quando nasce um bebê inesperado, que a gente gosta de chamar, um bebê com deficiência, os sonhos são todos desfeitos. Então, essa mãe que já está passando por um enxame de hormônios pós-gravidez e pós-parto, que sempre tem um pezinho ali na depressão pós-parto, e às vezes ela cai de cabeça na depressão pós-parto. Além de tudo isso, ela ainda tem que lidar com a questão da deficiência. Então, é um momento que é muito dolorido e muito difícil. E que a sociedade não permite que ela fale que está doendo, que está difícil, porque afinal de contas, quem pariu Mateus embale o berço, né? Então, a gente encontra famílias tristes, famílias que se sentem, como é que eu vou te dizer? Que às vezes se sentem largadas por Deus. E a gente vai conversar com elas e a gente dá licença para que todo tipo de sentimento apareça. E a gente sabe que elas não foram largadas por Deus, né? É um tempinho que a gente fica de mal com Deus. Mas esse é o sentimento que elas têm. É o sentimento que elas têm. E o que eu tenho falado é que quando a gente começou, a gente tinha uma missão. Então, se você for lá no nosso site, está escrito fortalecer a mãe e a família que recebe uma criança com deficiência. A gente tem propósito hoje. O propósito é de levar esperança. E se a gente sabe aonde mora a esperança, é nossa responsabilidade de ensinar o caminho. E é esse propósito que não me deixa desistir do trabalho. E é um trabalho muito bonito, porque a gente vai visitar essa mãe, às vezes 1 ou 2 vezes, e é interessante porque elas acham que nunca mais vão nos ver, né? Então elas falam pra gente tudo que está no coração delas. E depois elas viram grandes amigas. Então, tem nenês que eu acompanho que já tem 5, 6 anos de idade e que a gente ajudou lá atrás quando o bebezinho nasceu. Eu tenho uma amiga, uma pessoa muito querida, mandar um beijo para ela. Maraísa, você é uma guerreira, te admiro demais. E um beijo para o Fernando. Fernando, tá me ouvindo, Fernando? Um beijo para você, viu, querido? E os dois vivem juntos há muito tempo, mãe e filho. Porque quando o Fernando nasceu, ele nasceu uma criança saudável e depois um probleminha que teve, deu falta de oxigênio e aí a lesão no cérebro fez com que ele
fosse dependente da mãe até hoje, com mais de 20 e poucos anos, não sei se é 23, 25 ou mais, mas quando o Fernando nasceu, quando o Fernando depois, já maiorzinho, teve esse problema, o pai sumiu. E a gente vê isso acontecer com muita frequência. Mães sozinhas, né? Se a gente vai na Sociedade Pestalozzi e outras instituições, né, por esse Brasil, a gente vê pai também, tem muito pai guerreiro junto com a mãe. Mas a gente vê muita mãe sozinha. Ou não porque o pai foi trabalhar, mas é porque o pai abandonou, né? E existe o pai que trabalha o máximo possível para ajudar esta mãe a ter mais tempo para ficar com o filho. Então, tem várias situações. Mas é impressão minha ou realmente isso acontece? Muitos homens não aguentam o tranco e acham melhor deixar a mãe sozinha com a criança. Infelizmente, a taxa de divórcio, quando a deficiência vem fazer parte da vida da família, é muito grande. É cerca de 70%. Em todas as deficiências juntas. Então, eu não vou falar que famílias de síndrome de Down desandam, não, com todas as questões da deficiência. O que acontece é que a gente escuta. Eu não tenho estrutura para lidar com isso aí, não. E eles vão embora, né? E eles deixam essas mulheres sozinhas. E o que tem acontecido hoje, a gente tem muita mãe solo, que tem mais de um filho, um deles com deficiência, e ela tem que fazer das tripas coração para dar conta do recado. A gente ainda vive num mundo em que as pessoas acham que é função da mãe cuidar daquele filho, né? Mas precisam de dois para fazer aquele filho. Então, a responsabilidade, teoricamente, é dos dois. Mas eu também me pergunto, Rita, se às vezes os pais não são postos para fora. Porque quando nasce um bebê com deficiência, a gente fala umas coisas, uma palavra que as pessoas não gostam, que a mãe passa por um luto, e é um luto porque é a perda do filho idealizado, e esse luto tem etapas, e a raiva faz parte dessas etapas do luto. Então, a mulher está com muita raiva, ela vai descarregar essa raiva na pessoa que estiver mais perto dela, e é o marido dela. Então, se ele não entender que isso faz parte do processo, ele vai embora. Eu estava te falando, antes da gente começar, que uma das primeiras mães que eu acolhi, o marido ficou. E se eu fosse ele, eu não teria ficado. Então, aí que está demonstrado o amor e o carinho que ele tinha por ela. Porque quando ela ficava ruim, ela chamava aquele homem de tudo quanto é coisa ruim. Inútil, imprestável, daí para baixo, né? Naquele momento que ela estava vivendo. Naquele momento que ela estava vivendo. E foi uma mulher que realmente deprimiu, que precisou de ajuda, né? Ela foi pega numa ponte, na Marginal, por uma polícia que estava passando, que ela ia pular. E ela foi para uma clínica e depois ela voltou e o casal hoje está super bem, está com mais um filho, não ficaram só com a pequenininha, né? E é uma coisa que as pessoas não entendem. Então, se você teve um neném, por que você está triste? É porque não é o bebê que eu tive, que eu queria. E esse bebê com deficiência, às vezes, ele vai realmente colocar todos os sonhos daquela mãe na estante. Porque são incontáveis médicos, incontáveis terapias. E ela fica andando com essa pessoa para cima e para baixo, né? Então, ela vai deixar o emprego, ela vai deixar o que quer que ela estivesse fazendo para se dedicar a esse menino ou essa menina, né? E como é, então, que eu posso falar de esperança se a mulher ficou sozinha, tem que dar conta do recado e muitas vezes ela se transforma dependente do benefício de prestação continuada do governo. Então, quem sobrevive hoje com o salário mínimo? Né? É muito difícil. E foi por isso que o nosso segundo projeto é o Mães que Criam. Porque a gente se dispôs a capacitar essas mulheres para gerarem renda através das manualidades, porque as manualidades você faz onde você estiver. Na sala de espera do consultório, Verdade. na sala de espera, no ônibus, no metrô, né? Então, e muitas vão até a instituição para deixar os filhos e ficam esperando ali na porta, porque é muito difícil voltar em casa para depois voltar para buscar a criança. Sim, é uma né? coisa... Ficam ali sentadas, às vezes na sombra de uma árvore.
E com o celular, né? Então, é também uma forma de tirá-la desse mundinho que às vezes é um mundo de Nárnia, né? Só tem coisa bonita no Instagram, só tem coisa bonita no Facebook, ninguém mostra, né? Os bastidores da vida como ela é. E o crochê, por exemplo, que é uma das coisas que a gente ensina, é uma forma de meditação mindfulness, porque a pessoa tem que se concentrar naquilo que ela está fazendo. Então, enquanto ela está concentrada, ela não está pensando no milhão de coisas que ela tem que dar conta até o final do dia, né? E a mesma coisa com a costura, a mesma coisa com a culinária. Então, a gente procurou trazer para elas várias atividades diferentes para que elas possam se encontrar em alguma coisa. E nessa alguma coisa, poder gerar renda. Porque Essas peças que você trouxe aqui atrás são feitas pelas mães? Essas peças que eu trouxe aqui atrás foram feitas pela Priscila Harder. Uau, são lindas demais! A Priscila começou sem saber pegar na agulha de crochê. Uau, e faz essas peças lindas. Então, eu comecei de lá do cor-de-rosa, que foi a primeira peça que ela fez. Um lugar americano. Um lugar americano, e a última foi essa bolsa. Eu já fui fuçar. Eu achei linda demais, muito linda. E o que é gostoso é que a gente não quer que essas mães criem independência com a gente. Então, algumas coisas a Pri aprendeu das aulas presenciais e outras coisas já teve coragem de entrar na internet e aprender sozinha. Então, a gente não quer que elas dependam da gente, a gente quer que elas dependam delas mesmas, porque isso é muito importante para a autoestima, para o orgulho próprio, se sentir pertencente, né? Um ser social, porque quem produz e quem gera riqueza se sente um ser social e elas precisam retomar esse senso de pertencimento que é muito importante. A família Harder Campos colocou aqui, muito feliz com a participação da Mônica do Empatiai. A Pri é um amor. Que gracinha. A família Harder é da Priscila Harder. Então, peraí, Priscila. Ela tá advogando em causa própria, né? Não, ela tem que vir, você tem que vir aqui ensinar uma dessas peças que você fez. Lindas suas bolsas, suas peças, sua criatividade. Mesmo que você tenha aprendido com uma professora, tem um pouco de você em cada uma destas peças. Parabéns, viu? Você tem muito bom gosto e tem talento, né? Tem talento. Abraço aí para Tereza Bertoni, né? Pedindo aí. A Leônia Benjamin, que também elogiou o chefe Marcos. O chefe Marcos está aqui nos bastidores. Um abraço, viu? Obrigada, viu, Leônia? Quem mais está mandando um abraço aqui? Cristina Lima. Que trabalho mais lindo! Deus abençoe e guie sempre vocês nessa linda missão. Amém. Parabéns. Amém. E olha, para as pessoas entenderem e acompanharem o trabalho de vocês, como a página que você falou que lá tem a missão de vocês, como que as pessoas encontram Empatiai, que cidade fica, se vocês ajudam em outras cidades a criar pessoas voluntárias para criar outro grupo de mães que queiram ajudar, enfim, como funciona? A gente está em São Paulo. Agora, em agosto, vai fazer 1 ano que a gente tem sede própria, que foi uma vitória também, porque a gente começou na minha sala de jantar, né? E ter sede própria é importante porque traz credibilidade. E a gente sabe de como as coisas são com ONG hoje em dia, então a credibilidade é muito importante. Eu existo, eu tenho um lugar. A gente está na região do Portal do Morumbi, pertinho do Cemitério da Paz. A gente tem um site, que é o empatiai.org, e a gente está no Insta e no Face, que é @Instituto Empatiai, tanto no Insta como no Face. Nós temos parceiros fora de São Paulo. Uau! Nós temos parceiros em Caxias do Sul, que é o Instituto Mateu Rocha. Nós temos parceiros em Vitória do Espírito Santo, que é a Vitória Down. Nós temos parceiro em Brasília, que acho que é o Motiva 21. Nós temos parceiros em todo lugar. Eu brinco com as pessoas que meu sobrenome é Me Chama Que Eu Vou. Na verdade, a questão do acolhimento, quando eu comecei o Instituto, era para um dia a gente não precisar existir mais. Que tivessem pessoas capazes para acolher essas mães em todo o cantinho do Brasil. A gente vai, a gente capacita, a gente faz capacitação online também, mas eu prefiro presencial. Porque é um momento que tem uma catarse muito grande. Então, às vezes as mães choram, às vezes as mães se emocionam muito. E é importante ter alguém do lado para estender a mão, para dar um abraço. Então, eu ainda acho que as coisas
presenciais têm um valor inestimável. Mas durante a pandemia a gente se virou fazendo um monte de coisa online também. As nossas oficinas, a Cris me perguntou se elas eram presenciais ou online. Elas são presenciais, porque é o momento que essa mãe sai de casa e tem uma tarde de sossego, que seja uma tarde por semana. Porque a gente sabe que ela está assoberbada de tarefas, a gente sabe que ela não pensa nela mesma. Né? E quando tem uma criança pequena, até 5, 6 anos, nós temos voluntários que ficam com essas crianças, para essa mãe esquecer que tem filho por 3 horas por semana. Para ela é um alento. Para ela é um alento. É o que a gente chama cuidar de quem cuida, né? O cuidador precisa de um cuidado. Então, ela vai para lá, ela forma uma rede de apoio com outras mães que têm a mesma questão que ela tem, às vezes não a mesma deficiência que tem que lidar, mas lidam com a síndrome de Down, a deficiência intelectual, o autismo, a paralisia cerebral. E naquele lugar, todas elas percebem, nossa, eu não estou sozinha no mundo, eu não sou um ET, né? Eu faço parte de um grupo muito maior. E essa formação de rede, ela é muito importante. Porque se ela cair, tem onde alguém vai segurar, não vai deixar ela cair no chão. Então, a gente é responsável por fazer essas redes também, essas redes de acolhimento, de fortalecimento, de encorajamento, porque uma encoraja a outra o tempo todo. Nós estamos aqui falando do trabalho que é feito com as voluntários do Empatiai. Mas hoje, pensando que nós estamos com todo o Brasil, Mônica, qual a sua dica, o seu conselho? Conselho para você que está em casa, hein? Para você que está aí nesse momento prestando atenção. O que você pode fazer por alguém na sua cidade que você sabe que vive essa situação que nós citamos aqui? O que você pode fazer? Presta atenção. Ouvir. A gente tem muita dificuldade de ouvir, né? E essas mães precisam falar. Então, para acolher, você tem que ter disponibilidade de tempo, porque às vezes elas vão falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Tudo que elas precisam é de alguém que as ouça. E às vezes elas ficam em silêncio. Eu costumo dizer que o silêncio grita, né? Porque elas não conseguem falar mais. Então, você quer ajudar? Não vai falar nada, que Deus dá filhos especiais para pessoas especiais. Isso não é verdade. Porque o meu filho não tem deficiência, ele é especial. Os filhos da Rita não têm deficiência e são especiais também. Você não vai falar que ela é uma fortaleza, porque ela não é. E quando a gente fala para a mãe de uma pessoa com deficiência que ela é forte, a gente está tirando o corpo fora. Porque ela é forte, ela dá conta, ela não precisa de mim. Então, a gente precisa cuidar disso. Então, você quer ajudar? Escuta. Só escuta. E ela vai ser extremamente grata por você ouvi-la a qualquer momento da vida dela. Você acha que essa é a maior necessidade de cada uma destas mães? É a necessidade de cada uma dessas mães. O resto a gente vai fazendo conforme elas vão mostrando a necessidade. Elas demonstram isso ao longo dessa convivência? Demonstram. Então, por exemplo, às vezes elas me chamam no WhatsApp, né? Eu tenho tentado desligar o WhatsApp 8 horas da noite, porque senão eu trabalho 20 horas por dia. Mas quando nasce um bebezinho e a mãe nos procura, antes de encaminhá-la para uma voluntária, eu fico com o WhatsApp aberto dia e noite. Porque, às vezes, de madrugada, ela vai querer falar alguma coisa, às vezes muito cedo pela manhã. Então, porque ela precisa falar. Ela precisa falar, ela precisa se questionar. E sabe o que eu percebi, Rita? Todo mundo, quando nasce um bebê inesperado, que a gente chama, todas as mães fazem 2 perguntas para a gente. A primeira é, o que vai ser dele quando eu morrer? Então, a gente tenta conversar com essas mães que a gente tem que viver um dia de cada vez. Como está lá no livro, basta para cada dia o seu problema, né? Então, a gente não pode pensar daqui 20, 30 anos, né? E outra coisa, elas perguntam, vai ser muito difícil ele lidar com a palavra me fugiu, quando as pessoas com preconceito. E sabe por que ela está falando isso? Porque ela também é preconceituosa. Então, dói nela perceber
perceber-se preconceituosa em relação ao seu próprio filho. E com medo que os outros também o que tenham os outros vão falar se ela mesma for a pessoa preconceituosa, né? Por isso que a gente fala que a inclusão começa lá no leito da maternidade. A inclusão começa em casa, dentro da família. Então, se a mãe não foi acolhida, se a mãe não teve possibilidade de falar, e é falar mesmo, não estou brincando nesse falar, né? Ela vai engolir essa criança goela abaixo. E aí ela vai bater na escola com os 2 pés na porta, porque se ela aceitou, a escola tem que aceitar também. Se ela aceitou, o trabalho tem que aceitar também. Deixa de ser uma parceria e se torna um campo de batalha. A vida não pode ser um campo de batalha. Então, quando a gente escuta, a gente pelo menos pensa que a gente está ajudando essa mulher a lá na frente, né, ter um relacionamento diferente com este filho e com a sociedade. Você sabe, você consegue imaginar o quanto foi importante você estar conosco hoje? Você sabe o quanto foi importante para eu estar aqui hoje? E olha, quem nos proporcionou esse carinho hoje, essa conversa gostosa com a Mônica, foi a Fabiana Oliver. E eu quero agradecer, eu sei que você está assistindo, está em casa, então que Deus abençoe, viu? Plena recuperação de saúde para você, para a família inteira, enfim. Eu quero que vocês estejam muito bem, principalmente para você voltar outras vezes, viu, Fabiana? Volta mesmo. E muito obrigada, né, por ter apresentado a Mônica para nós. Rita, eu te agradeço muito por estar aqui. É uma oportunidade gigante poder falar do nosso trabalho para as pessoas. E a gente está aí para acolher e para atender e para ajudar a caminhar. As nossas oficinas, a gente dá todo o material necessário para essa mãe fazer o trabalho que a gente está ensinando lá. E a gente dá o mesmo material para ela levar para casa. Ah, que legal! Porque aí ela faz o trabalho que ela acabou de aprender, ela já vende a primeira peça e ela já começa a fazer a própria renda para desenvolver o trabalho de geração de renda dela. Então, é uma forma de empreendedorismo, né? É uma forma da gente deixar de ser assistencialista. Você não dá o peixe e ensina a pescar. É isso. A Cirlei Seutron, que inclusive, Cirlei, muito obrigada pelo carinho. Temos uma peça, 2 peças suas ali que você nos mandou e vamos sortear no final do mês para os novos sócios. Obrigada, viu? E ela está aqui. Boa tarde. Que palestra abençoada. Adorei. Ai, obrigada. A Marina Lima Pereira, que está sempre conosco, né? Um beijo para você, viu, Marininha? Também está com a gente. E a Adriana Medeiro, ela é maravilhosa. Adriana, obrigada. Adriana, você também você comentar é um prazer para mim. É certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. Isso é legal. É a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Que muitas pessoas hoje possam achar que fazer a coisa certa... Perdão, gente. Fazer a coisa certa é ouvir, é ajudar sem julgar. Sem julgar. Minha querida, muito obrigada por você. As pessoas, então, podem entrar em contato com vocês. Nós já disponibilizamos as formas de contato. Espero que você possa receber ajuda e voluntários também. Muito obrigada, Rita. Deus te Muito abençoe. Obrigada. Amém.